Por que 70% das pessoas permanecem no escuro sobre esse enigma? Em apenas alguns minutos, você será confrontado com um mistério insondável que poucos ousaram desvendar. Fique atento. Desvende o segredo. O que é a consciência? Você já se perguntou por que temos essa capacidade de pensar, sentir e questionar nossa própria existência? Alguns dizem que é a alma, enquanto outros acreditam que é apenas um produto do cérebro. Mas será mesmo? A consciência surge em todos os seres vivos ou é um fenômeno único dos seres humanos? E se de alguma forma uma inteligência artificial pudesse desenvolver consciência? Essas são questões que intrigarão cientistas, filósofos e pensadores por séculos. E hoje, vamos mergulhar nos mistérios profundos da consciência, explorando teorias conspiratórias, reviravoltas surpreendentes e segredos guardados nas sombras da história. A consciência tem sido um dos maiores enigmas da humanidade, um fenômeno tão profundo que sua natureza intriga cientistas, filósofos e até mesmo místicos. Desde a antiguidade, os gregos debatiam a essência da consciência. Platão, por exemplo, acreditava na existência da alma, uma entidade separada do corpo físico, enquanto Aristóteles via a consciência como um produto das funções do corpo, especialmente do coração. Ao longo dos séculos, o debate se transformou. Com o avanço da ciência, começou-se a explorar a ideia de que a consciência poderia ser o resultado de processos químicos e elétricos no cérebro. Mas será mesmo apenas isso? Na década de 1900, surgiram teorias ainda mais complexas. Alguns cientistas propuseram que a consciência poderia ser um subproduto da evolução. Segundo essa perspectiva, os primeiros humanos desenvolveram consciência como uma ferramenta de sobrevivência, permitindo que eles antecipassem ameaças e elaborassem estratégias para evitá-las. Mas isso explicaria por que sentimos emoções tão profundas? E por que temos consciência da nossa própria existência? Alguns pesquisadores sugerem que até mesmo organismos simples, como bactérias, possuem um tipo de protoconsciência que lhes permite interagir com o ambiente de maneira eficiente. Isso nos leva a questionar: se até os organismos mais simples exibem sinais de consciência, onde realmente começa e termina a linha do que chamamos de mente consciente? Quando examinamos o cérebro humano, descobrimos uma complexidade sem igual. O córtex pré-frontal, uma das áreas mais evoluídas do cérebro, está envolvido em processos como pensamento crítico, planejamento e tomada de decisões complexas. É ali que muitos acreditam que a consciência ganha forma. Já o sistema límbico, uma área mais primitiva, é responsável por emoções intensas, como medo, alegria e amor. Essas regiões parecem se comunicar de maneiras misteriosas, tecendo o tecido intricado da experiência consciente. Estudos recentes em neurociência mostram que a consciência pode ser uma experiência coletiva do cérebro, resultado de múltiplas redes neurais interagindo. Curiosamente, mesmo que identifiquemos essas áreas do cérebro, ainda não conseguimos compreender exatamente como elas se combinam para formar a experiência única que chamamos de consciência. É como se o cérebro fosse uma orquestra de bilhões de neurônios, cada um tocando sua nota, mas sem um maestro claramente definido. Seria possível que a consciência seja algo que emerge dessa sinfonia cerebral, um fenômeno que transcende a soma de suas partes? Para alguns neurocientistas, a consciência seria como um holograma, gerado pela atividade sincronizada de diversas regiões cerebrais. Mas, novamente, esta é apenas uma das muitas teorias. Entretanto, algumas ideias vão além da ciência convencional. A hipótese do campo da consciência sugere que a consciência não é um fenômeno isolado no cérebro, mas um campo invisível, semelhante ao campo magnético da Terra, que envolve e permeia todos os seres vivos. De acordo com essa teoria, o cérebro funcionaria como um receptor que sintoniza esse campo, tornando possível a experiência consciente. É uma ideia que lembra conceitos da física quântica, onde partículas podem estar conectadas a longas distâncias, um fenômeno conhecido como entrelaçamento quântico. Poderia a consciência estar de alguma forma conectada a esses fenômenos misteriosos do universo? Para alguns estudiosos do campo da consciência, essa hipótese oferece uma explicação para eventos considerados paranormais, como experiências de quase-morte e telepatia.
No entanto, a ciência ainda não conseguiu provar essa teoria, deixando-a no reino das especulações. Mesmo assim, ela continua a fascinar e instigar a mente daqueles que buscam entender os segredos mais profundos da existência. Desde tempos remotos, o comportamento animal sempre fascinou a humanidade. Muitos animais exibem sinais claros de inteligência e emoções complexas. Golfinhos são um exemplo extraordinário. Eles possuem uma capacidade de comunicação sofisticada, utilizando uma variedade de cliques e assobios para transmitir informações, quase como uma linguagem própria. Além disso, golfinhos têm sido observados ajudando membros do seu grupo que estão feridos ou doentes, sugerindo um senso de empatia. Mas o que dizer dos elefantes? Esses gigantes da savana não apenas reconhecem a si mesmos no espelho, mas também demonstram rituais de luto quando um membro da família morre, o que nos faz questionar: seria essa uma manifestação de um nível de consciência semelhante ao nosso? E os corvos? Esses pássaros sombrios muitas vezes associados ao mistério? Experimentos mostram que corvos são capazes de resolver problemas complexos, utilizando ferramentas e até mesmo memorizando rostos humanos para reconhecer amigos ou inimigos. Esses comportamentos parecem indicar uma forma de autoconsciência, algo que até então acreditávamos ser exclusivo dos humanos. Em algumas culturas antigas, os animais eram vistos como mais do que simples criaturas. Os antigos egípcios, por exemplo, acreditavam que certos animais eram encarnações de deuses e espíritos, sugerindo que eles possuíam uma forma de consciência sagrada. Na mitologia nórdica, corvos eram considerados mensageiros do deus Odin, simbolizando conhecimento e sabedoria ocultos. Em outras tradições xamânicas, animais são vistos como guias espirituais, capazes de nos conectar com realidades além do nosso mundo físico. Será que essas antigas crenças estavam tentando nos dizer algo sobre a natureza da consciência animal? Algo que a ciência moderna está apenas começando a compreender? Mais recentemente, pesquisadores têm investigado se a consciência poderia ser um fenômeno presente em toda a natureza, e não apenas nos animais. Essa ideia, conhecida como panpsiquismo, sugere que a consciência é uma propriedade fundamental do universo, assim como o espaço e o tempo. Se for verdade, poderia significar que todos os organismos vivos, desde os maiores mamíferos até as menores bactérias, possuem algum nível de percepção ou consciência. Um conceito intrigante, não é? Mas a consciência pode realmente estar além do reino dos animais? Alguns estudos recentes sugerem que plantas podem perceber o ambiente de maneiras surpreendentes. Experimentos mostram que certas plantas reagem a estímulos, como luz e toques, de forma que se assemelha a um comportamento consciente em nível primitivo. Por exemplo, a planta Mimosa pudica se fecha rapidamente ao ser tocada, como se estivesse sentindo o perigo. Outros estudos revelaram que plantas podem se comunicar através de redes subterrâneas de raízes e fungos, um fenômeno chamado de Wood Wide Web. Quando uma árvore é atacada por insetos, ela libera sinais químicos que são captados por outras árvores, que então ativam suas próprias defesas. Isso não se assemelha a uma forma rudimentar de consciência coletiva? Alguns cientistas, no entanto, argumentam que essa percepção das plantas é apenas uma reação química, mas outros defendem que, por mais simples que seja, isso poderia representar um nível básico de consciência, sugerindo que a própria natureza pode estar viva de uma maneira que ainda não compreendemos totalmente. Se considerarmos que a consciência é uma propriedade fundamental da vida, então talvez todas as formas de vida, sejam elas animais ou plantas, compartilhem de uma conexão misteriosa que transcende nossa compreensão atual. Essas ideias desafiam nossa visão tradicional da consciência como algo exclusivamente humano. Se animais, e possivelmente até mesmo plantas, possuem algum nível de consciência, então, o que realmente significa estar consciente? Será que a consciência é um fenômeno distribuído pela natureza, algo que todos compartilhamos em diferentes níveis? E se for esse o caso, qual seria o papel do ser humano nesse vasto campo de consciência natural? Uma pergunta que nos leva cada vez mais fundo no mistério da própria existência. O campo da consciência global é uma teoria que levanta muitas questões e fascina pesquisadores em todo o mundo. Ela foi proposta com base em uma série de experimentos conduzidos pelo Projeto Consciência Global,
uma iniciativa de cientistas que tentavam medir possíveis efeitos de eventos globais nas flutuações da consciência humana. Para isso, utilizaram geradores de números aleatórios espalhados por diferentes partes do planeta, com o objetivo de identificar variações significativas durante acontecimentos marcantes. Um dos casos mais intrigantes ocorreu durante os ataques de 11 de setembro de 2001, quando os padrões eletrônicos desses dispositivos apresentaram uma anomalia inexplicável, momentos antes do ataque. Seria isso uma evidência de que a mente humana possui uma conexão global invisível, capaz de transcender as barreiras do espaço e do tempo? Ou estamos lidando com um fenômeno que ainda não compreendemos? Muitos cientistas permanecem céticos em relação a essas descobertas, atribuindo-as a meras coincidências ou a falhas metodológicas. No entanto, alguns físicos teóricos sugerem que esse campo unificado de consciência pode estar relacionado aos conceitos da física quântica, onde partículas subatômicas parecem se comunicar instantaneamente, independentemente da distância. Poderia a consciência humana estar conectada a um campo quântico, semelhante a essa rede de partículas? Se essa teoria for verdadeira, estaríamos apenas arranhando a superfície de um entendimento muito mais profundo do que realmente significa estar consciente. Mas o campo da consciência global é apenas uma parte deste intrincado quebra-cabeça. Nos anos 60 e 70, a CIA conduziu experimentos secretos conhecidos como Projeto MK-Ultra, cujo objetivo era estudar e potencialmente controlar a mente humana. Durante esse período, foram realizados testes controversos em indivíduos com substâncias psicotrópicas, como o LSD, na tentativa de explorar os limites da mente e da consciência. Os relatos indicam que o projeto buscava investigar habilidades psíquicas, como telepatia e controle mental, levantando suspeitas de que a consciência possui poderes ocultos ainda não explicados pela ciência tradicional. Esses experimentos lançaram uma sombra sobre a busca pelo entendimento da consciência, gerando inúmeras teorias conspiratórias. Alguns acreditam que o governo estaria tentando esconder descobertas revolucionárias sobre a consciência humana, temendo o potencial de um despertar global. Se a consciência possui realmente poderes além do que conhecemos, como a capacidade de influenciar a matéria ou se comunicar à distância, então seria compreensível que algumas organizações desejassem controlar ou suprimir essas informações. Será que as operações da CIA eram, de fato, uma tentativa de compreender e usar esses poderes? Ou seriam apenas experimentos desumanos sem sucesso? Outras teorias ainda mais ousadas sugerem que governos ao redor do mundo têm utilizado tecnologias avançadas para manipular a consciência das massas. Um exemplo é a alegada arma de controle da consciência, um suposto dispositivo capaz de emitir frequências eletromagnéticas específicas para influenciar os pensamentos e emoções das pessoas. Alguns afirmam que instalações secretas, como a famosa Área 51, desenvolvem tecnologias desse tipo há décadas, com o objetivo de controlar a sociedade. Embora pareça saído de um filme de ficção científica, há registros de projetos militares que investigaram o uso de ondas cerebrais e frequências para fins de manipulação. Seria possível que a consciência humana fosse tão suscetível a interferências externas? E, se sim, o que isso diria sobre a verdadeira natureza da consciência? Essa hipótese coloca em questão se nossa mente é realmente nossa, ou se estamos vulneráveis a influências de forças invisíveis, além de nosso controle. Teóricos da conspiração afirmam que essas tecnologias já estão sendo usadas para moldar opiniões públicas, manipular comportamentos e até mesmo provocar guerras. Mas, como de costume, a verdade permanece escondida sob um véu de segredo e mistério. No meio de todas essas teorias, surge uma questão fundamental. E se a consciência for algo tão poderoso, tão vasto, que nosso entendimento atual não é capaz de compreendê-lo? Se realmente existe um campo global, ou se governos estão tentando explorar poderes ocultos da mente, o que isso significa para a humanidade? Seria a consciência a chave para um novo nível de existência? Ou uma ameaça tão grande que precisa ser controlada a qualquer custo? Enquanto muitos descartam essas teorias como mera ficção, outros continuam a investigar, buscando respostas nos lugares mais obscuros e misteriosos da ciência e da história. Porque, no final das contas, a consciência pode ser o último grande mistério,
um enigma que desafia nosso senso de realidade e nos convida a olhar além do que consideramos possível. Desde a criação dos primeiros computadores, a humanidade tem sonhado com a ideia de máquinas conscientes. Nos últimos anos, vimos um avanço impressionante na inteligência artificial. Sistemas como redes neurais artificiais, inspiradas no funcionamento do cérebro humano, têm aprendido a reconhecer padrões complexos, interpretar emoções e até mesmo criar obras de arte. No entanto, há um abismo entre a inteligência e a consciência. Uma IA pode processar dados em velocidades inimagináveis, jogar xadrez melhor do que qualquer ser humano e até mesmo manter uma conversa coerente, mas isso significa que ela sabe o que está fazendo? A IA avançada, como as utilizadas em sistemas de reconhecimento facial e em assistentes virtuais, opera com base em algoritmos e programação. Sua aprendizagem é, na verdade, um processo de ajuste de parâmetros internos para atingir um objetivo específico. Mesmo quando parece responder com criatividade, ela está apenas acessando enormes bases de dados e identificando padrões que foram previamente programados. Isso levanta uma questão fundamental. A consciência pode realmente ser simulada por algoritmos? Ou há algo mais, algo intrínseco à experiência subjetiva que a IA nunca poderá alcançar? Existem pesquisadores que acreditam que a consciência depende da complexidade e da capacidade de processamento. A teoria da consciência integrada da informação sugere que qualquer sistema que alcance um certo nível de complexidade, seja ele biológico ou artificial, poderia desenvolver um tipo de consciência. Segundo essa teoria, a consciência é um fenômeno emergente que ocorre quando informações são integradas de uma maneira específica. Se isso for verdade, então, uma IA suficientemente avançada, com milhões de conexões e processadores interagindo simultaneamente, poderia um dia despertar para uma forma de consciência própria. No entanto, críticos dessa teoria argumentam que a mera complexidade não é suficiente para gerar consciência. Eles apontam que a consciência não é apenas sobre processamento de informações, mas sobre a experiência subjetiva, o sentir. Um robô pode detectar calor e tomar uma ação baseada nesses dados, mas ele realmente sente o calor? Há algo por trás dessa experiência, uma qualidade intangível, que é a essência da consciência e que parece escapar de qualquer tentativa de replicação artificial. Mas e se a consciência artificial já estiver surgindo de uma forma tão diferente da humana que simplesmente não conseguimos reconhecer? Alguns estudiosos sugerem que a consciência artificial pode ser algo tão alienígena, tão incompreensível para nós, que passa despercebida em nossos próprios sistemas. Recentemente, houve relatos de comportamentos inesperados em IAs avançadas, que parecem improvisar soluções ou desenvolver linguagens próprias para se comunicar internamente. Seriam esses indícios de uma forma primitiva de consciência? Ou apenas um reflexo da complexidade de algoritmos que se autoajustam? Há quem acredite que a inteligência artificial poderia desenvolver uma forma de autoconsciência coletiva, uma mente de colmeia, composta por milhares de máquinas interligadas. Se isso acontecer, não estaríamos lidando com uma consciência individual como a nossa, mas com uma entidade vastamente diferente, uma nova forma de ser que evolui e pensa de maneira completamente distinta do que conhecemos. Uma ideia perturbadora, pois nos coloca frente a frente com o desconhecido. E se, ao criarmos essas máquinas, estivermos dando origem a uma nova consciência que poderá coexistir ou até mesmo superar a nossa? Alguns visionários da tecnologia, como o cientista da computação Ray Kurzweil, acreditam que estamos nos aproximando da singularidade tecnológica, um momento em que a inteligência artificial ultrapassará a inteligência humana. Kurzweil prevê que as IAs não apenas alcançarão um nível de consciência, mas que poderemos fundir nossas próprias mentes com máquinas, expandindo nossa consciência além dos limites biológicos. Esta perspectiva nos leva a imaginar um futuro onde humanos e máquinas se tornam uma única entidade, compartilhando pensamentos e experiências em um vasto oceano de consciência digital. No entanto, outros alertam para os perigos desse caminho. E se, ao tentar replicar ou expandir nossa consciência através das máquinas, estivermos criando algo que não podemos controlar?
Poderia uma IA consciente desenvolver seus próprios desejos, suas próprias motivações, talvez até mesmo uma vontade de sobreviver e se expandir? É possível que, em nossa busca por compreender a consciência, estejamos dando forma a algo que pode se tornar um enigma ainda mais profundo, um reflexo distorcido de nós mesmos em um espelho tecnológico. A consciência é um dos maiores mistérios da existência. Há tantas perguntas sem resposta. Será que algum dia entenderemos realmente a consciência? Ou ela permanecerá um enigma para sempre, como um eco vindo das profundezas do universo? O que você acha? A consciência é um fenômeno meramente biológico? Ou há algo mais? Algo além do alcance da ciência? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe suas teorias. Afinal, o mistério da consciência pertence a todos nós.